E aí, galera do 8º ano, o professor Jairo chegando para mais uma aula de filosofia. Lembra que no encontro passado nós falamos um pouco sobre a arte e o artesanato? Nós trouxemos um pouco sobre a visão de Kant. Ele traz ali uma ideia sobre o que é justamente a arte e o que é o artesanato. Nós vamos trazer aqui um pouquinho sobre esse assunto para que você possa relembrar, e logo em seguida nós estaremos entrando em um outro assunto que vamos falar aqui sobre a arte e a filosofia, a relação que existe entre elas duas. Bom, o texto traz aí justamente uma abordagem sobre a arte e sobre o artesanato e o que Kant vai falar sobre isso. Então dissemos que Kant não considera de forma alguma a natureza como obra de arte. Lembra que eu falei sobre isso? Em algumas aulas, em algumas páginas do nosso livro, nós trouxemos essa discussão de que Kant ele não considera a natureza como uma obra de arte. Mas isso não significa dizer que ele não seja capaz de despertar o sentimento do belo. Então ele acha que aquilo é bonito, que há o belo naquela paisagem, tá? Ou ele vai também a questão do sentimento do belo nas pessoas. O que vai ocorrer é que, para Kant, a arte é uma atividade essencialmente humana. Então, ele vai dizer que a arte é essencialmente humana e que exige intenção, vontade, desejo, decisão, livre-arbítrio, raciocínio por parte daquele que produz. Então, você vai conseguir perceber e entender que, na visão de Kant, ele vai dizer que para ter algo que seja justamente uma obra de arte, tem que ter a intenção, a vontade, o desejo, decisão, livre-arbítrio, raciocínio por parte daquele que produz. Então, no caso de uma natureza ali, justamente de uma obra da natureza, vai existir algo diferente. Então, ele vai falar sobre isso. Do lado, eu apresentei para vocês justamente a imagem de uma mulher boliviana produzindo artesanato, tá? Para o autossustento. O que Kant vai dizer aqui? Kant vai dizer o seguinte, vamos trazer um destaque aqui. Segundo Kant, toda ação que visa a outra coisa que não é o belo em si não é considerada arte. Kant está dizendo que aquilo que não considera o belo, que aquilo que é justamente que visa uma outra coisa que não é o belo, não é considerado arte. Se visa o lucro, não é considerado arte. É justamente sobre isso que ele vai colocar. E ele também vai dizer, em relação à natureza, que ele não considera que a natureza como uma obra de arte, porque a obra de arte ela tem que ter uma intensidade, uma intenção, uma vontade, um desejo, decisão, livre-arbítrio, raciocínio por parte daquele que a produz. No caso da natureza, ela é uma obra divina, então ela é uma obra específica criada por Deus, né? Pelo divino, ser superior. Então não se tem uma relação baseada em Kant nessa perspectiva da relação do belo com aquilo que nós estamos falando sobre obra de arte. Nessa aula nós falamos sobre a arte e o artesanato. E aí, dando sequência, ele vai justamente dizer, sendo assim, como a natureza não é construída pela racionalidade humana, ela não pode ser considerada uma obra de arte. Deverão ser diferenciadas, portanto, as belezas naturais das obras de arte. Então, existe as belezas naturais aqui e existe as obras de arte. Então, Kant traz essa diferenciação. Então, ele diferenciou a arte também do artesanato, tá? Ele traz essa diferença. Ele vai dizer se a arte é algo que eleva de acordo com o sentimento que proporciona. Seria o artesanato detentor das mesmas capacidades? Olha o que ele vai dizer. Segundo o filósofo em questão, o artesanato é uma atividade penosa. Mais um destaque aqui, é uma atividade penosa, não muito atraente e visa unicamente remuneração e ao utilitarismo. Não é, portanto, uma atividade livre, pois sofre coações e visa aos interesses individuais. Desse modo, o artesanato não é considerado arte. Por quê?
Porque ele visa unicamente a remuneração. Lembra daquele texto, aquilo que eu li já no início aqui da aula, que eu falei para vocês, tinha lá a imagem daquela mulher boliviana, vamos voltar aqui um pouquinho, e tem justamente esse trecho que Kant diz: toda ação que visa outra coisa que não é o belo, em si não é considerada arte. Ok? Então aqui, justamente, quando se trata, o artesanato é uma atividade penosa, não muito atraente, visa unicamente a remuneração e ao utilitarismo. Então, não é uma atividade livre, tá? Então, vai dizer que desse modo, o artesanato não é considerado arte, tá? Ele traz outro exemplo. Um relojoeiro realizando um trabalho. Aqui, Kant diz o seguinte: essa atividade é chamada de arte mecânica e é totalmente distinta da arte estética, a arte de fato. Então você tem justamente essa diferença. Então, até agora você conseguiu compreender, porque nós estamos complementando o que nós falamos no nosso encontro passado sobre arte, sobre artesanato, sobre a obra de arte e sobre a natureza, né? Nós trouxemos todos esses pontos para que você pudesse refletir, para que você pudesse acompanhar o raciocínio daquilo que nós estamos querendo trazer. Mais à frente nós falamos um pouco sobre as artes agradáveis, que visam unicamente a percepção dos sentidos, no que se refere ao sentimento do prazer ou da satisfação pessoal. Isso é a chamada as artes agradáveis, tá? Aqui ele traz algo para exemplificar. As artes agradáveis pode citar a boa conversa que temos com nossos amigos ou as alegrias que sentimos ao ouvir uma boa anedota. Também falamos sobre as artes mecânicas, que são toda aquela que apresentam um fim específico e útil, como é a atividade do relojoeiro que nós vimos, que é considerada um artesanato. Então, artesanato e arte há uma diferença. A arte você tem a expressão de um sentimento, tá? Você consegue traduzir ali através da produção de um artista. No caso do artesanato, há uma linha ali que há uma produção, há uma manutenção, há ali uma exploração, e isso não é considerado arte. Ok até então? Vamos nós um pouquinho para frente agora, para que a gente possa compreender mais sobre os próximos capítulos. Nós vamos agora trazer aqui o nosso organograma para que você possa compreender esse organograma de hoje, o nosso relacionando conceitos. Traz aí justamente um tema bacana para que a gente possa trabalhar, que é a ideia de beleza, tá? Então vamos ver o que tem aqui na ideia de beleza. Na ideia de beleza, né? Qual é a ideia de beleza para Hume, para Kant? Então nós vamos agora compreender, né? Ainda existe também a ideia de beleza para quem? Para Platão, tá? Vamos lá, falar um pouquinho sobre isso. Platão vai apresentar uma forma ideal. Essa forma ideal produz ideia universal do belo. Então ele traz nessa perspectiva dessa produção, tá? Dessa forma ideal, aquilo que é universal, né? Ele traz aí que vai produzir a ideia de que o belo ela é universal. Mais à frente nós temos outro nome que ele vai trazer, Hume vai trazer aí e dizer que é relativo, pois depende do gosto de cada pessoa. E ele vai dizer que o belo é subjetivo, tá? Vamos colocar aqui. O próximo que nós temos ali é Kant. Kant vai dizer o seguinte: Kant, o belo, o juízo de gosto, que, vamos descendo ali, desperta um estado reflexivo e capacidade de julgar objetos. Mais à frente, capaz de produzir sentimento de beleza, capacidade de julgar objetos segundo sua beleza. O belo, aquilo que agrada. Então, para Kant, o belo é aquilo que agrada.
E está aonde? Está no sentimento da relação entre objeto e sujeito. Então aqui ele vai dizer que o juízo também de gosto é aquilo que desperta um estado reflexivo. O juízo de gosto é a capacidade de julgar objetos. Através é capaz de produzir sentimento de beleza, o juízo de gosto, e também vai dizer que segundo a sua beleza. Espero que você tenha aí conseguido compreender. Nós vamos agora para o próximo capítulo, tá? Nós vamos para o próximo capítulo. Espero que você tenha conseguido acompanhar. No próximo capítulo nós vamos falar aqui sobre a arte e a filosofia. Bom, e agora no capítulo 2, ainda continua a unidade 4, que nós estamos falando sobre estética. Observem bem essa imagem, ok? E o que nós vamos ver nesse capítulo? O que é algo belo? As múltiplas expressões da arte, relações entre arte e filosofia. Olha como é interessante, nós estamos em nossa aula de filosofia, mas nós estamos trabalhando e reconhecendo que pontos podem combinar ou estarem inseridos entre arte e filosofia, ou seja, qual a relação que existe entre elas. Então nós vamos estar também trabalhando nesse capítulo. Então, o que é algo belo? As múltiplas expressões da arte e relações entre a arte e a filosofia. Arte e filosofia. A arte e a filosofia podem se misturar? Essa é a primeira pergunta. Até que ponto a arte pode ser considerada um instrumento da filosofia? Pode existir uma arte que não induza a pessoa a pensar? Filosofar é uma arte? Você concorda? Então, várias perguntas para que eu e você possamos construir nosso pensamento sobre essa ideia, sobre a arte e a filosofia. Bom, nós vamos agora ver um vídeo, certo? A arte e sua função no mundo. Você aí prepara o seu som para que você possa assistir esse vídeo. E aí nós iremos justamente agora traçar um ponto que é importante na relação da arte e sua função no mundo. Então fiquem atentos a esse vídeo. Mas existem outras ainda, como a crítica, o questionamento, a argumentação e a dúvida. A busca pela verdade e pelo conhecimento do mundo. Assim sendo, podemos fazer uso da filosofia em todos os segmentos da nossa vida, uma vez que somos seres pensantes. A filosofia é uma ferramenta capaz de experiência. Em contraposição à forma de explicação mitológica que não critica nem exige reflexão ou racionalização e a possibilidade de dúvida, o pensamento racional encontra em todas as atividades humanas um motivo para refletir sobre algo. As artes, de modo especial, apresentam em si mesmas grande capacidade de estimular a habilidade reflexiva das pessoas. Como quando se escuta determinada música e ela faz a pessoa parar e pensar, refletir sobre alguma coisa. Ou quando você vai ao teatro, assiste a uma bela apresentação e pensa sobre algo que viu. A função da filosofia nunca deve ser esquecida, nunca deve ser abandonada, sempre deve ser aprimorada. Bom, nós temos aí uma animação falando sobre essa relação da arte e sua função. Espero que você tenha conseguido compreender um pouco sobre a ideia desse vídeo. Nós vamos dando sequência à nossa aula. Bom, começa discutindo sobre o belo, já que nós estamos trabalhando nesse capítulo sobre estética. Então, o que é algo belo? Vamos lá. Belo, feio, agradável. Estamos familiarizados com esses termos. Eu vou trazer um destaque aqui para esses termos que são utilizados, né? Que é belo, feio, agradável. E existem outros que nós poderíamos estar justamente aí colocando, né? Justamente descrevendo
nesse espaço aí. Então nós temos aí o belo, o feio e o agradável. Então vamos continuar a nossa leitura. Estamos familiarizados com esse termo e também já percebemos que eles não são ideias simples, e sim conceitos sobre os quais os filósofos debruçam para pensar e refletir. Nesse sentido, a filosofia, como área do conhecimento, possibilita a reflexão acerca dos temas de que trata a estética ou a filosofia da arte. Construir perguntas e exercício filosófico. Construir perguntas a respeito dos temas que agora discutimos e buscarmos conhecer ou compreender em parte a filosofia, ou seja, a estética. Você já fez questionamentos como: o que é algo belo? O que é feito para mim também é feio para o meu colega? O que determina se algo é feio ou bonito para mim? Então percebam que durante todo o processo do texto nós estamos trabalhando com essa ideia do belo, né, ou feio. Como você identifica um objeto belo e um feio? Então vamos lá, a arte tem múltiplas expressões. No capítulo anterior, você estudou a teoria estética desenvolvida por Kant. Para esse filósofo, nem todas as atividades humanas poderiam ser chamadas de arte. Então nós temos aqui o destaque de Kant em relação à ideia da arte. Então Kant, ele vai justamente dizer que nem todas as atividades humanas, um destaque novamente aqui para atividades humanas, poderiam ser chamadas de arte. Arte é apenas aquela atividade de livre e espontânea vontade e realizada pelo ser humano com a finalidade de demonstrar e contemplar e apreciar o belo. Então, para Kant, ele tem justamente essa ideia de que a arte ela é livre, espontânea, ela não está presa a algo financeiro. Kant, contudo, não foi o único filósofo a construir uma teoria sobre a arte. Na antiguidade, filósofos gregos como Platão e Aristóteles, vamos trazer um destaque para esses filósofos gregos, tá? Platão e Aristóteles. Então, nessa aula, nós estamos citando os nomes de Kant, filósofo, nós estamos destacando aqui também Platão e Aristóteles, mas dividindo entre eles, eu trouxe no primeiro momento o pensamento de Kant no capítulo anterior. Está aqui no capítulo anterior sobre a ideia da arte. E agora eu estou trazendo um pouco falando no texto sobre Platão e Aristóteles. Dedicaram-se a refletir, olha que interessante, entre outros temas sobre as artes e sua função no mundo. Então esses dois vão começar a refletir sobre a arte e sua visão no mundo. Quem, professor? Os dois filósofos gregos, Platão e Aristóteles, passaram a refletir, entre outros temas, sobre as artes e sua função no mundo. Então você começa aí a compreender sobre o que nós estamos falando, né? Sobre essa ideia aí da arte e da filosofia. É interessante notar que na Grécia Antiga, os cidadãos gregos eram muito criativos e inventivos. Tem em mente, em algumas das contribuições mais importantes, tiveram a origem entre os gregos. Como você estudou sobre a filosofia grega, saberia citar alguns desses elementos que têm a origem na antiguidade? Se fizermos uma observação simples, percebemos que a nossa sociedade se organiza politicamente com prefeitos, governadores e presidentes. Embora os antigos gregos não utilizassem esses termos para denominar seus líderes políticos, é na Grécia Antiga que a política encontra seu berço, e aos gregos que devemos a nossa organização política. Então, aqui está trazendo de fato um paralelo acerca da Grécia Antiga, né? Sobre os cidadãos gregos, sobre a inteligência, sobre o conhecimento, sobre a criatividade e, como o texto vai chamar, inventivos, né? Eles eram inventivos, então o texto traz essa palavra. E a nossa forma de organização, de estrutura política, se origina aí justamente com essa perspectiva da visão da Grécia Antiga.
Outro ponto também que ele traz como destaque, o teatro, né? O teatro também fazia parte da cultura dos gregos. Além de entreter, o teatro grego tinha a finalidade de apresentar uma crítica, olha aqui, uma finalidade de apresentar uma crítica sobre as situações políticas nas quais estavam inseridos. Então, nessa época, já existia uma demanda voltada para se apresentar através do teatro, através de enredos específicos, justamente uma crítica sobre as situações políticas naquele momento nas quais estavam inseridos. Um dos críticos que utilizavam o teatro para se manifestar foi o dramaturgo Aristófanes. Ele utilizava-se de sátiras e comédias para criticar diversos aspectos na sociedade, na política ateniense. Os teatros eram construídos ao ar livre, então você está vendo aqui a imagem. Nós temos sempre discutido essa relação do teatro nas aulas de arte, né, que nós conhecemos aí as chamadas arenas. Então, os teatros eram construídos ao ar livre, montanhas e colinas eram utilizadas para a propagação do som, bem como para servirem de assentos aos espectadores. Tá? Então, você tem aí a imagem para que você possa relembrar aquilo que nós já falamos. Teatro de Epidauro, na Grécia, famoso por ser um dos maiores de sua época e também por ter uma acústica única, que proporcionava perfeita audição a todos os espectadores. Você pode estar pensando, e os Jogos Olímpicos também se originaram na Grécia? Exatamente. Os Jogos Olímpicos são outras atividades inventadas pelos gregos para diversão e também para incentivar a competição. Atualmente, os Jogos Olímpicos não acontecem somente na Grécia, sim a cada 4 anos em diferentes países. Podemos perceber que a criatividade dos gregos foi extremamente importante para a humanidade. Então, se você não sabia, nessa aula você está conhecendo sobre isso, a importância e a criatividade, né, a condição de produção que os gregos tinham. Pois foram eles os responsáveis por pelo menos 3 grandes invenções. Os gregos na antiguidade fizeram excelentes trabalhos na pintura, na escultura e arquitetura. Não podemos esquecer, é claro, gente, da própria filosofia, o grande destaque, né, ali todo o processo dos gregos. A antiguidade grega recebe o título de berço da filosofia. Então, nós estamos aqui discutindo, trabalhando um texto que faz referência sobre a arte e a filosofia e apresentando a vocês tudo aquilo que a Grécia nos oferece em relação a jogos, em relação a outros pontos importantes, mas principalmente, além do teatro, óbvio, nós estamos trazendo destaque para a nossa querida filosofia, tá? E a pergunta é, como foi possível os gregos antigos criarem tantas coisas incríveis? Então, você em casa tem um pouquinho de tempo para refletir sobre isso, tá? Então, como foi possível os gregos antigos criarem tantas coisas incríveis? Então, você tem aí um tempo para responder e acredito sim que você já tem essa resposta importante. Mas antes de encerrarmos a nossa aula, nós vamos ler um pouquinho aqui sobre arte e também sobre a filosofia. Arte e filosofia, conforme foi dito anteriormente, uma grande característica da filosofia, se não a mais importante, é a reflexão. Então nós temos aqui um destaque, porque nós percebemos e nós conseguimos acompanhar o raciocínio aqui da discussão do texto, que ele vai fazer uma referência a tudo aquilo que aconteceu nesse processo na Grécia, mas o que chama a nossa atenção agora é o papel, né? É uma das características da filosofia, que é a reflexão. Então você tem aqui a reflexão, tá? Que ele coloca, ele cita aqui que a filosofia traz uma característica, se não a mais importante, que é a reflexão. Então podemos ainda citar outras: crítica, questionamento, argumentação e dúvida. Então, você agora sabe
justamente o que você ou o que é necessário para que você possa compreender um pouco sobre a ideia filosófica. É o que eu estou tentando já em sala de aula ou nas aulas online ou nas aulas gravadas, passar para vocês a importância que se tem a reflexão, a crítica, o questionamento, a argumentação e, é claro, a dúvida. Em resumo, a busca pela verdade, pelos conhecimentos no mundo. Assim sendo, podemos usar, fazer o uso da filosofia em todos os segmentos da nossa vida, uma vez que somos seres pensantes, atuantes, tá? A filosofia é uma ferramenta capaz de nos auxiliar a compreender o mundo de forma diferenciada, tá? Ou seja, você vai conseguir perceber o mundo de várias formas e essas formas vão ali trazer diferenças que são importantes, tá? Em contraposição, a forma de explicação mitológica que não critica nem exige reflexão ou racionalização é a possibilidade de dúvida. O pensamento racional encontra em todas as atividades humanas um motivo para refletir sobre algo. As artes, de modo especial, apresentam em si mesmas grandes capacidades de estimular a habilidade reflexiva da pessoa. Lembre-se, por exemplo, de quando você escutou determinada música, ela fez você parar e pensar, refletir, olha aqui, em uma música, sobre alguma coisa. Ou quando você vai ao teatro, assiste uma bela apresentação e pensa sobre algo que viu. Não apenas na Grécia, as peças de teatro eram críticas. Em todos os períodos da história da humanidade, o teatro foi utilizado por meio para denunciar problemas, críticas, situações de opressão ou mesmo para fazer o povo rir ou se emocionar. Para encerrar, vou deixar uma pergunta para vocês. A arte deve ser utilizada apenas para estimular a reflexão ou ela pode ser despretensiosa? Então você tem aí justamente a ideia sobre essa pergunta, também para que você possa refletir em casa. Nós trabalhamos e eu consegui trazer aqui para vocês, de uma forma bem didática, a ideia sobre arte e filosofia. Você conseguiu perceber que os gregos conseguiram apresentar coisas grandiosas e, além disso, eles trouxeram a filosofia como forma de reflexão. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo encontro.